Força elétrica, princípios e lei de Coulomb. Objetivo da aula: reconhecer a importância da lei de Coulomb para descrever a interação entre cargas elétricas. Princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Qual a grandeza física é necessária para haver atração ou repulsão entre as cargas elétricas? Para ocorrer tanto a repulsão quanto a atração, é necessário que entre as cargas elétricas possua uma interação, uma força. É importante lembrar que um corpo carregado também atrai um corpo neutro. O canudinho atritado arranca elétrons do papel, ficando com excesso de elétrons. O canudinho carregado negativamente atrai as cargas positivas do canudinho neutro. Quando atritamos os dois canudinhos, ambos ficam com cargas de mesmo sinal, ocorrendo assim a repulsão entre os corpos. A força ou interação elétrica foi determinada por Charles Augustin de Coulomb usando uma balança de torção. Ao carregar eletricamente as esferas, elas interagiam por repulsão. E medindo o ângulo de torção, Coulomb pôde determinar experimentalmente a força elétrica entre duas cargas elétricas. Concluiu que a força elétrica depende da intensidade das cargas e da distância entre elas. A intensidade da força elétrica é diretamente proporcional às cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. F representa a força elétrica em Newton, K a constante elétrica, depende do meio material. No vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9. Q é o produto das cargas elétricas, medidas em Coulomb, e D a distância entre elas, medida em metro. A força elétrica é diretamente proporcional aos valores das cargas elétricas. Se eu dobrar o valor de uma das cargas, a força aumenta 2 vezes. Se eu quadruplicar uma das cargas, a força aumenta em 4 vezes. Se eu quintuplicar uma das cargas, a força aumenta em 5 vezes. Se eu duplicar uma das cargas e triplicar a outra, a força aumenta em 6 vezes. Se eu triplicar uma das cargas e quadruplicar a outra, a força aumenta em 12 vezes. Se afastarmos as cargas elétricas, a força elétrica diminui com relação quadrática à distância. Se afastarmos o dobro da distância, a força diminui em 4 vezes. Se afastarmos em 3 vezes a distância, a força diminui em 9 vezes. Se afastarmos em 4 vezes a distância, a força diminui em 16 vezes. Se afastarmos em 5 vezes a distância, a força diminui em 25 vezes. Determina a intensidade da força elétrica entre uma carga elétrica A, QA 6 microcoulomb, próxima a uma carga elétrica B, QB 2 microcoulomb, distante 3 cm uma da outra no vácuo. A distância deverá ser transformada em metros. Dividimos por 100 e obtemos 0,03 metros. Representamos em notação científica 3 vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando, mili significa a milésima parte. 0,001 10 elevado a menos 3. Micro significa a milionésima parte. 0,000001 10 elevado a menos 6. Carga A 6 vezes 10 elevado a menos 6. Carga B 2 vezes 10 elevado a menos 6. K, a constante elétrica no vácuo, é 9 vezes 10 elevado a 9.
Substituindo os valores na equação, temos 9 vezes 10 elevado a 9, 6 vezes 10 elevado a menos 6, 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Multiplicamos o 9 por 6 por 2, obtendo 108. Mantemos a base 10 e somamos os expoentes. Obtemos menos 3. Elevamos 3 ao quadrado e obtemos 9. Mantemos a base 10 e multiplicamos os expoentes. 2 vezes menos 2, menos 4. Dividimos 108 por 9, 12. Mantemos a base 10 e realizamos a subtração dos expoentes. Subtrair menos 3 de menos 4, obteremos 1, positivo. Resposta: 12 vezes 10 elevado a 1 positivo, ou 120 newton.